Eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês. Antes de falar sobre a reflexão, sobre o título da palavra, eu recebi uma palavra dura do Senhor há um tempo atrás. Sim, uma exortação que me chamou a atenção. Eu tenho uma característica que, como líder, eu gosto de não pesar as pessoas que estão ao meu lado. E às vezes eu poupo muitas pessoas de alguns trabalhos que elas poderiam fazer. E um dia me vem ao meu pensamento o seguinte: se eu tivesse feito isso com você, você não era o que você é hoje. Cara, aquilo foi duro para mim. Foi duro, porque às vezes a gente fica com receio de pedir, de desafiar, mas às vezes o que a pessoa precisa naquele tempo é dizer sim para algo que até parece impossível para ela. E Deus vai fazer o resto, Deus vai trabalhar com o resto. Ele falou: se você tivesse sido poupado de alguns desafios lá atrás, você não era quem você é hoje. Não tinha alcançado as coisas que você alcançou e pode alcançar ainda mais. Então, eu não quero levar a bronca sozinho, eu vou levar para a igreja. Você pode dizer amém? Não vou levar na orelha sozinho, vou levar para todo mundo. E baseado nisso, eu comecei a desenvolver um estudo hoje com a seguinte questão, não é? Hoje eu vou trazer muitas questões e você vai ter que dar a resposta. Eu vou trazer mais questão, mais pergunta do que resposta. E eu espero que da sua boca saia a resposta certa. Você pode dizer amém? Eu espero que saia a resposta certa. E a pergunta que me veio à alma foi o seguinte: e quando o não toma lugar do sim, o que acontece? E quando o não toma lugar do sim? Esse é o tema da palavra. Quando o não toma lugar do sim. Eu descobri que a igreja só existe porque pessoas disseram sim. Nós temos uma história para contar porque pessoas disseram sim. Não há espaço para o não. Mas Jesus, ele nos alerta sobre uma geração que dizia que não. Lá em Mateus 11:17, eu já preguei sobre isso algumas vezes. Ele compara a geração como crianças na praça que fala, Mateus 11:17, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não planteastes. É como se ele fala assim: eu estou vendo uma geração que ao invés de dizer sim, elas dizem sempre que não. Eu estou fazendo perguntas, estou trazendo convites, estou trazendo desafios, mas eu escuto mais não do que sim. Eu quero refletir sobre isso com vocês hoje. Na nossa alma, a gente sabe como nós temos nos comportado quando chega uma palavra profética que nos desafia. Palavra profética sempre desafia. O evangelho de Cristo Jesus, ele sempre pede alguma coisa. Se o evangelho chegou em você e reafirmou quem você é, passou a mão na sua cabeça, só não é o evangelho de Cristo Jesus, me desculpa. O evangelho de Cristo Jesus, ele pede alguma coisa. Ele pede arrependimento, ele pede mudança, ele pede movimento, ele nos impele para alguma coisa. Se o evangelho que te foi apresentado não te pede nada, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Não vou entrar aqui muito, senão vou sair do assunto. Então, Cristo fala, esse evangelho tem chegado até nós profeticamente, com propostas, com desafios, mas tem sido muito nãos e poucos sims. Oramos muito por avivamento. Quem quer avivamento aqui no mundo, em Portugal? Não tem avivamento sem pessoas dizerem sim. Avivamento são pessoas em massa dizendo sim em cadeia. Sim o tempo todo. Sim para novos tempos, para novas disciplinas, para novos momentos, para novos ambientes. Não tem como viver o que nós tanto sonhamos se nós estivermos falando não para a voz profética que está alcançando nosso coração. Então hoje é um tempo de reflexão. Se você leva bem a sério isso aqui, você vai gostar. Se você não leva a sério ou está só vendo no que vai dar, você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas eu sei que tanto um como o outro vai ser edificado, dependendo da postura que tomar daqui para frente. Em Êxodo 4:14, nós vemos um exemplo de alguém que tentou sair pela tangente, tentou sair do propósito. Como é que essa pessoa reage? E também temos a reação de Deus. Como é que Deus reage quando ele presencia alguém tentando sair fora do propósito? Então temos aqui dois comportamentos, duas reações. De quem é provocado pelo evangelho e de quem é
de quem está propondo, que é o Senhor. Como é que ele reage quando a gente tenta sair pela tangente? Né? E em Êxodo você vê aqui o relato de Moisés recebendo a chamada para salvar o povo no Egito. Todos conhecem a história. E ele fala o seguinte, em Êxodo 4:14. Eu escolhi bem os versículos para a gente não ficar lendo bastante, para a gente poder correr com a palavra. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele te falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em teu coração. Moisés, ele tenta sair fora do chamado dele. E tenta colocar alguém, não, olha, Senhor, esse chamado é muito bom para o meu irmão. É comum essa frase aqui na igreja ou não? Parece perfeita, né? Que chamado top, Deus. Que palavra top hoje. Ela é perfeita para o meu irmão. Perfeita para alguém que está ao meu lado, atrás de mim. Aquele que já tem experiência. Aquele que tem curso. Aquele que... Cara, não vai por aí. Se Deus, se chegou a você um discernimento, o desafio é seu. Quando sair um amém. É difícil. Vou repetir. Se chegou até a sua mente algum discernimento profético, é porque o chamado é seu e de mais ninguém. Aleluia, obviamente. Se eu entendi, o outro pode ser pode ter PhD, pode ter teologia, pode ter experiência de vida, e não entendeu, o chamado é meu, que não tenho menos do que ele. Quartamente está evoluindo. Estão entendendo? Se eu entendi, se eu peguei a mensagem, o desafio é meu, não é do outro. Não importa o currículo do outro. Importa que eu tive a revelação. Na concepção de Moisés, era necessário para aquela missão uma boa oratória. Deus disse, eu não quero um bom orador. Eu quero alguém que eu escolhi em primeiro lugar e capaz de fazer tudo o que eu vou pedir para fazer. Ponto final. Ah, mas eu sou gago. Eu entendo bem Moisés. Eu sei o desespero dele. Eu sei o que ele sentiu. Mas ele disse, eu não estou procurando quem fala bem. Eu procuro quem diga sim. Quando entende uma proposta do céu. Essa pessoa que eu procuro. Olha a reação de Deus no versículo 14. Eu acho que eu li errado, eu apontei errado, né? Eu li um versículo e falei outro. Falei, aleluia, é o Espírito Santo. Êxodo 4:14, fala o seguinte, então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. E disse ele, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. E eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de falar. Outra pergunta que nasce aqui depois desse versículo. Deus, no seu espírito, tem se irado ou se alegrado com as nossas respostas? Eu te falei que ia ter muitas perguntas aqui hoje. Deus, no seu espírito, tem se alegrado mais ou se irado com as suas respostas, com as nossas respostas? Aqui mostra uma reação celestial. Eu acredito que essa reação não mudou. Ela continua nos dias de hoje. Ainda bem que ele não fulmina ninguém. Senão tá todo mundo lascado. Todo mundo carvãozinho. Não é? Então Jesus, ele referiu isso lá de novo em Mateus. Como é que eu comparo essa geração? É uma geração que eu estou chamando e está falando que não. Estou desafiando e está falando que não. Está esperando o outro falar que sim. O irmão falar que sim. Acha que o talento do outro é melhor. Meu irmão, se o entendimento chegou à tua cabeça, o chamado é seu. O desafio é seu. Não importa essas condições, não importa as dificuldades ou as renúncias que vão ser necessárias fazer. Essas condições são necessárias
para o fluir melhor de Deus na sua vida e para evidenciar que não é você que faz, mas sim o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que faz através de você. Deus sempre vai pedir coisas maiores que você para ter certeza de que a glória vai ser só dele. Sempre vai ser assim essa regra. Por isso, a voz profética alcança não quem tem capacidade, mas quem tem entendimento à chamada profética. Ponto final, é regra básica. Leia a Bíblia toda e me mostra um padrão diferente. Nós temos pecado porque nós temos escolhido líderes atualmente por habilidades e não por chamado, por dom, por devoção, por chamada profética. Nós não estamos identificando o espiritual que está impresso no líder. Estamos olhando para as habilidades do líder. É importante demais. Não estou falando contra a habilidade. Mas se não estiver aliado à impressão espiritual na pessoa, a habilidade vira religiosidade, vira morte, vira problema no ministério. Vão aplaudir dons, vão aplaudir talentos e não vão aplaudir Deus. É assim. Lê a Bíblia, não sou eu que estou falando, lê a Bíblia. É assim. Já esquentei. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de chamadas que Deus nos dá. E algumas que eu apanhei, eu quero também dar aqui alguns exemplos bíblicos a você. Muitas vezes chega até nós, eu tenho certeza que se você tem 3 dias de igreja, 1 ano, 10 anos, essas propostas chegaram até você de alguma maneira. Ou lendo a Bíblia, ou um louvor, ou um pastor, ou um irmão, ou um pai, uma mãe, ou um amigo, ou não sei. De alguma maneira, essas propostas chegaram até você. Deus chama como? Ele fala para nós, vem. Sim ou não? Vem. Ele fala, vai. Ele fala, dê. Ele fala, fica. Ele fala, espera. Ele fala, fale. Ele diz, cale-se. Ele diz, volte. Ele fala, construa, constrói. Sim ou não? Ele fala, envolva-te. Sim ou não? Ele fala, salva. Sim ou não? Só alguns exemplos de várias formas de chamadas proféticas que podem alcançar o nosso coração. Vem, vai, dê, fica, espera, fale, cale-se, volte, constrói, envolva-te e salva. A questão que se põe é o seguinte: vamos fazer aqui um exercício. E se muitos que estiveram no passado, que antes de nós, como fala em Hebreus, essa grande nuvem de testemunhas que fala a Bíblia, que falaram que sim no passado, e se todos esses tivessem dito não? Faça agora uma breve reflexão. Se todos aqueles que o apóstolo Paulo fala de uma grande nuvem de testemunhas, falando sobre a fé, ao invés de dizer sim, tivessem dito não, como é que seria o dia de hoje? Haveria culto hoje sequer? Não. Então, quando Deus disse, vem para alguém, se não houvesse sim, não tinha tido milagre. Então, se o não tivesse tomado o lugar do sim, por exemplo, os nazarenos, pescadores, não teriam sido apóstolos. Você vê lá em Mateus 4, 21 e 22, como eles foram chamados, trabalhando, arrumando as suas redes. Vem e siga-me. E eles seguiram, porque disseram sim, quando ouviram o quê? Vem. Então, se não houvesse sim dos apóstolos, pessoas comuns como eles não tinham sido apóstolos. Se Pedro falasse que não, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, não tínhamos hoje uma história para contar e nem pregações para poder fazer sobre esse tema. Pedro falou que sim, e por isso ele andou sobre as águas. Isso você pode ver lá em
eu não apontei, está na Bíblia. Você pode ver na Bíblia, está lá, eu te garanto. Se Lázaro não responde ou vem de Jesus, ele não teria saído da tumba. Em João 11, 43 está esse registro. Lázaro, vem, sai para fora. Se ele fala que não, estou descansando, já fui. Passei dessa para melhor. Ele não falou isso. Ele falou, estou saindo, estou indo. Se ele tivesse falado que não, tinha se mantido morto e nós sem mais uma história para contar. Isso é só exemplo de quem fala que vem. E quando Deus diz vai, se ao invés de sim, alguns tivesse dito não. Por exemplo, Moisés não teria sido usado para libertar o povo do Egito, como eu li há pouco. Ele disse, vai libertar o povo no Egito, vai fazer uma grande obra, vai participar de algo maravilhoso que eu farei na terra, vai. Ele disse, vou. Se ele falasse não, a Record estava falida. A Record tem muito a agradecer ao sim de Moisés. Hoje tem um monte de novela na Record. Não tinha história da Record, não é? Ele falou, vai. Êxodo 4:12. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quando Deus diz, dê, imagina, gente, se aquele menino que tinha pães e peixes falasse, não, esse peixinho é meu. Até poderia ter, de alguma forma, aquele milagre maravilhoso da multiplicação, mas esse rapazinho não teria feito parte da história. E tantas canções, pregações, existem hoje porque esse rapazinho fez parte. O que eu acho bacana é que apenas o livro de João menciona o rapaz. O livro de Lucas, o livro de Mateus, fala só dos pães e dos peixes, como se fosse dado garantido, como se os peixes fossem deles. Jesus, temos aqui 5 pães, já reparou isso? Lucas e Mateus falam como se fosse deles, porque o menino já tinha dado, não queria saber da história. Esse é seu, faz se quiser fazer. E virou as costas e foi embora, eu acho. Porque Mateus fala de uma maneira e Lucas de uma maneira que, como se fossem deles os pães e fossem deles os peixes. Só João fala, tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O menino era dado, não é? Doador. Então, quando Deus fala dá, amigo, Ele deu, recebeu, muitas pessoas foram abençoadas, cestos foram recolhidos porque as pessoas deram. E temos hoje histórias para contar, testemunhos que fortalecem a nossa fé, sim ou não. Imagina como é que seria hoje sem essa história. Você consegue ver a Bíblia ser um milagre da multiplicação? Não dá. Mas alguém teve que falar que sim. Quando Deus fala, fica, não vai, fica. Eu falei hoje de manhã sobre Isaac, não vai para o Egito, fica aí e semeia nessa terra que ninguém quer. A terra deu 100 por 1 para Isaac. Ele falou, fica, para os apóstolos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. O Pentecoste existe por quê? Porque houveram pessoas que ficaram no lugar que tinha que ficar. Para quando viesse o momento da manifestação de Deus, houvesse pessoas elegíveis para recebê-la. Quem pode dizer amém? Só podemos falar do Pentecostes hoje porque algumas pessoas disseram sim para o ficar. Vamos seguindo? Quando Deus fala, espera, tanta gente que fala não para a espera, né? Se Jairo falasse não para a espera, ele não tinha visto a sua filha ser ressuscitada. Se você, eu te desafio, eu estou correndo aqui com histórias bíblicas, mas depois você lê e confere. Quando Jairo fala para Jesus do seu caso, fala para Jesus da sua filha, que estava morrendo, mas já estava inclusive morta, e depois vieram pessoas e falaram assim, sua filha já morreu, não incomoda o mestre. Jesus, ele fala, acalma Jairo e fala, vamos lá ver a situação. Imagina você no lugar de Jairo. Jesus fala, eu vou lá na sua casa resolver esse problema. No meio do caminho, Jesus ele muda a missão e muda o assunto.
porque uma mulher com fluxo de sangue para ele no meio do caminho e vai dar atenção para aquela mulher, para aquele povo. Eu imagino o desespero de Jairo. Tem outro profeta por aí? Tem outro apóstolo? Tem alguém que pode me ajudar? Imagina a agonia de um pai que tem a filha em casa morrendo, esperando o pastor dar outro atendimento. Muitos, você está rindo? Muitos saem da igreja por isso, porque o pastor estava com outro problema para resolver e não atendeu ele na hora. Aí eu vou para outra igreja. Mais do que você imagina, isso acontece. Entendeu? Mas Jairo, ele sentiu na sua alma que era tempo de esperar. Era tempo de deixar o processo acontecer. Se Jairo falasse que não para a espera, nós não tínhamos esse testemunho maravilhoso hoje para contar. Quando Deus fala para a gente, fale, abre a sua boca, profetiza, declare. E se pessoas lá atrás tivessem permanecido caladas? Já se perguntou isso? O cego de Jericó, os dois cegos que viram Jesus sair da casa de Jairo, não teriam sido curados. Eles não se calaram, na sua alma disseram, fale, denuncie quem ele é. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me ajuda, me cura. Eles falaram, eles quebraram o silêncio para chamar a atenção de Deus, para mover o céu. Se eles tivessem falado não, para a chamada de abrir a boca e falar, declarar, clamar ao Senhor, não tínhamos histórias sobre os cegos para poder contar hoje. Neemias não teria participado da reconstrução dos muros. Ele abriu a sua boca e falou ao governador, falou ao rei, me ajuda, me dá uma carta, eu preciso ir lá ajudar o meu povo. Ele quebrou o silêncio. Ele não disse não, para quando foi chamado a chorar, chamado a falar em prol do seu povo. Ele decidiu que ele tinha sido colocado num lugar estratégico, para quando Deus chamasse ele para quebrar o silêncio, ele iria quebrar o silêncio, e assim ele fez. Se da boca de Neemias tivesse saído não tínhamos hoje o nome dele na história da reconstrução dos muros e depois do templo com Esdras por consequência. Se José falasse não para abrir a boca e falar, ele não tinha sido governador do Egito, não tinha falado sobre os sonhos que ele teve e nem tinha interpretado os sonhos das pessoas que falaram para ele sobre os sonhos que tiveram. Ele entendeu o seu propósito, entendeu o seu chamado, e quando tinha que verbalizar a sua compreensão sobre cada sonho, ele verbalizava. Isso trouxe a ele espaço, autoridade, evidência. Da prisão, ele saiu para governador do maior império existente naquela época, que era o Egito. Porque ele disse sim para Deus quando disse, fale, abre a sua boca, verbalize o seu talento. Fale profeticamente o que eu estou mostrando para você através dos sonhos. Abre a sua boca e fale. Estamos aqui porque muitas pessoas abriram a boca e falaram. E muitas morreram por isso. Até aqui. Quando Deus diz, cale. Não vou fazer piadinha. Cale. Jericó não tinha tido as suas muralhas destruídas. Porque eu estava pensando hoje, mais difícil foi ficar 6 dias calados do que o 7º dia gritar. Mulheres, imagina vocês. Não é piada não, eu falei que deve fazer gracinha. Mulheres, imagina vocês 6 dias. Até, aliás, eu acho que José falou assim, pessoal, homens, vai para o acampamento. Mulheres, todo mundo em volta da muralha. Aí só tinha mulher na muralha. Aí no 7º dia, rapaz, quando essas mulheres gritou, mas lavaram a alma. Aí explica por que caiu as muralhas. Porque foram as mulheres, certeza. Não posso afirmar, não está na Bíblia. Mas imagina, gente, 6 dias calados.
6 dias calados. Se eles falassem que não para isso, nós tínhamos história para contar sobre as muralhas que caíram ao 7º dia? Não tínhamos. Deus nos chama para falar, mas também nos chama para calar. Se Jesus não se cala perante aquela mulher adulta que ia ser apedrejada, ela teria sido morta. Ele se calou, todo mundo queria uma resposta. Ele se calou, escreveu na terra, e foi a pregação mais eloquente que Jesus fez até hoje. Na minha opinião, foi essa pregação em silêncio. Quando ele fez assim, calou, e todo mundo, eu fiquei imaginando aquele silêncio constrangedor. Todo mundo esperando ele falar alguma coisa, olha para ele e ele... E só aumentava o silêncio. Até que uma hora ele fala uma frasezinha e todo mundo desaparece. Se Deus não desse a Jesus o discernimento de se calar na hora certa, de mostrar que o silêncio falaria muito mais alto do que as palavras daquele momento, não tínhamos essa história para contar. Deus também fala para a gente se calar. Quando Deus fala, volte. Oh, Jesus. Deus fala, volta para tanta gente aqui. Volte. Nós não tínhamos a história do filho pródigo para contar em Lucas 15, 18. Temos porque o filho pródigo entendeu, eu posso voltar e eu vou voltar. Ele não disse não, mas quando a proposta foi, volte. Seríamos de nós sem esse exemplo de que nós podemos voltar e ser aceitos pelo Pai, com autoridade, com o lugar de honra que tinha antes, para nos encorajar a voltar. Se nós já não queremos voltar tendo esses exemplos, imagina como é que seria mais difícil sem esses exemplos, sem essas parábolas que Cristo nos deixou. Sem ouvir o volte de Deus, um daqueles 10 leprosos que foram curados não teria voltado para falar para Jesus, obrigado. A igreja perguntou, cadê os outros 9? Onde é que estão os 9? Mas só um ouviu a palavra de Deus na sua alma, volte. Jesus é o sacerdote, não são os outros. Esse é o supremo. Volta para lá. Sabe o que é engraçado? É que 10 foram curados, mas só um foi salvo. Vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados. Prodígio, maravilha, fogo do céu, dente de ouro. Sabe que esse mover que o pessoal gosta? É os 9 curados. Mas salvação teve um. Quando Cristo falou com aquele paralítico que os amigos desceram pelo telhado, ele disse, são perdoados os seus pecados. Ele não fala levanta e anda. Ele fala, depois ele fala levanta e anda. Por quê? Mais importante é para Deus você ir paralítico para o céu do que ir para o inferno andando. Amém? 9 foram curados, mas só um foi salvo. Quando Deus fala para nós, constrói. Se Noé não tivesse ouvido esse apelo de construir, de construção, não tínhamos a arca de Noé. E ele não tinha sua família salva. Se os apóstolos e a igreja primitiva não tivessem ouvido o clamor do céu para construir depois do ID, não tinha iniciado a igreja. E não tínhamos hoje Atos dos Apóstolos para poder ler. Quando Deus fala para nós, envolva-te. Se muitos lá atrás tivessem dito que não, esse mesmo paralítico que foi salvo, não teria sido salvo. Por quê? Porque os amigos que viram ele com dor, não teriam se envolvido com a dor dele. Porque houve envolvimento dos amigos. Pegaram ele pela maca, não tinha espaço para chegar a Jesus, abriram um buraco no telhado e desceram o rapaz até Jesus. E ele foi curado. Por quê? Porque pessoas disseram sim para se envolver com a causa do outro, para se envolver com a causa da igreja. O mundo não seria o mesmo sem pessoas
que dizem sim para envolvimento em causas espirituais. Quero que você pense, é uma palavra reflexiva. Se não tivesse pessoas que falassem sim para o envolvimento, Lázaro, que foi ressurreto, estava até hoje lá atado, de fora da tumba, porque ele disse, vai e desata-o, desamarra-o. Ele morreria asfixiado. Ele não conseguia desatar as ataduras de mortalha que estavam sobre ele. E na igreja nós temos muitos Lázaros que Deus já salvou, Deus chamou para o evangelho, Deus tocou com a sua palavra, mas ainda estão atados. E se nós não nos envolvermos para desatar essas pessoas, elas vão se sufocar, mesmo vivas e salvas. Pensa nisso. Pessoas chegam na igreja, são salvas, mas tem um monte de coisas prendendo elas na vida, conceitos errados, pensamentos trocados, sim ou não? Se você não se envolver com essas pessoas, o que serão delas? Ouvir as histórias delas, as depressões que elas têm, desatar, ter estômago para nos envolvermos com aqueles que mais precisam. Diga sim para isso, não diga não. Quando Deus fala salva, se muitos lá atrás tivessem dito não para a missão de salvação, o que seria de nós hoje? Por exemplo, a pessoa que te evangelizou, a pessoa que Deus usou com mais relevância para a sua conversão, se essa pessoa tivesse dito que não, aonde você estaria hoje? Essa pessoa, você lembrou, você foi lá atrás, lembrou, tal, aquela pessoa foi importante, foi fundamental, foi decisiva para a minha caminhada cristã. Se essa pessoa lá atrás tivesse dito que não, o que seria de você hoje? Se os apóstolos tivessem dito que não ao ID, teríamos sequer igreja? Será que sequer estaríamos aqui hoje, tendo esse culto? E o mais importante, se Jesus tivesse dito não para ser crucificado, o que seria de nós? Jesus disse sim. Sim, ele não voltou atrás. Foi difícil, foi. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Mas ele disse sim, seja feita a tua vontade. Imagina se ele tivesse dito que não. A questão que se estabelece aqui é a seguinte: quais serão as consequências no futuro? Escuta isso, pelo amor de Deus. Tudo vai se resumir aqui. Quais serão as consequências no futuro próximo ou vindouro dos meus nãos, ou a ausência do meu sim? Da sua vida. Escuta essa. A ausência de sim é apenas um não que não foi verbalizado. A ausência de sim para a palavra profética é apenas um não que não foi ainda verbalizado. É não do mesmo jeito. Não pensa que o seu silêncio engana a Deus. Estou falando de coração para você. Deus quer te desafiar a abrir a sua boca e verbalizar o sim, porque o seu silêncio é só um não elegante. Deus te chama para algo maior. Ele fala vem, ele fala vai, ele fala dê, fica, espera, fale, cale-se, volte, construa, envolva-te, salva. São apenas alguns exemplos de chamamentos proféticos que Deus tem nos dado através de vários instrumentos que Ele tem na terra. Como é que nós temos reagido a isso? O seu sim, quando eu falo sim, tem um impacto. 3 impactos. Primeiro impacta na minha própria vida. Eu não sou mais o mesmo quando eu falo que sim. Sim ou não? Quando eu falo que sim para Deus, o impacto primário é em mim.
Eu sou renovado. As condições espirituais que requerem aquele sim vem sobre a minha vida. E eu sou totalmente transformado. O segundo impacto que tem o sim é no outro, amanhã. Não é algum dia não, é amanhã. Amanhã o outro, o seu próximo, a sua esposa, filhos, colegas de trabalho, pai, mãe, amigos, pastores, vão sentir o impacto do seu sim. Vão ter testemunho, vão ser mais apoiados, encorajados, vão ter ideias, porque você falou sim para Deus. Então o primeiro impacto é em você. O segundo já é amanhã, no seu próximo, no outro que está perto de você. Terceiro impacto é de uma geração na eternidade. Quero ouvir um aleluia. Quando eu digo sim, eu sou impactado. Quando eu digo sim, muito rápido, o outro também é impactado, o meu próximo. Mas o mais importante, uma geração pode ter impacto na sua eternidade a longo prazo. Igual nós estamos tendo hoje, porque houve pessoas no passado que disseram sim, 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 sim em diversos aspectos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu preguei há um tempo atrás sobre o que significa imagem e semelhança. E a gente vê muito parecidas as duas palavras, né? Imagem e semelhança. Por que há essa espécie de redundância? Será que é uma redundância? Eu fui buscar no original hebraico o que significa as duas coisas. Então, imagem quer dizer tselen, que é projetar ou produzir uma sombra. Semelhança quer dizer características que só ele possui. Quando ele fala, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos uma projeção de Deus, uma sombra do que Deus quer realizar na terra. É quase o Pai Nosso, né? Seja feito na terra, assim como é feito o quê? No céu. Imagem é isso. É a oração sendo cumprida. Porque é a projeção do que Deus tem no céu para mim aqui na terra. Imagem, você é a minha imagem. Com o quê? Com muitas características que eu mesmo possuo. Que Deus possui, Ele coloca em nós. Características que são divinas. Para quê? Só para nos agradar? Não, para que nós possamos dar respostas a esses chamados que estão aqui. Projetando o que Deus, na terra, o que Deus já projetou no céu. Deus me chama para projetar na terra tudo aquilo que Ele já projetou no mundo espiritual. O milagre, o fruto, o sucesso só está à distância de quê? Fala assim, sim. Vou repetir de novo. O milagre, o sucesso está só à distância de quê? Do sim. Nós estamos entre o sonho e a conquista. E qual que é a ponte para chegar até lá? É falar sim para tudo que Deus me desafia. Nós vivemos um tempo de muitos desafios espirituais. Muitos. Um tempo que até já temos desafios que nós não podemos nem verbalizar em pregações, porque o YouTube já para. É um tempo sombrio. E mais do que nunca, nós precisamos de uma igreja que não se cala. Se calar é porque Deus pediu, mas que fale sim para tudo aquilo que Deus nos tem revelado. Eu encerro dizendo como eu comecei. Se chegou até você o entendimento, não importa se você sente que tem ou não tem talento. Importa que é para você esse projeto, é para você esse desafio. Eu sei que tem pessoas aqui que em algum desses aspectos Deus já tocou. Vai, vem, volta, fala, cala, espera. Eu sei. Eu quero fazer agora no culto um momento, dois momentos na realidade. O primeiro momento é que você fale sim para Deus. Quem pode dizer amém aqui? Hoje Deus está só desenterrando
trazendo à tona alguns assuntos que ficaram adormecidos. Quem aqui está sentindo isso aqui? Deixa eu ver. Alguns meio tímidos. Deus está desenterrando alguns assuntos que ficaram para trás, para você dizer que sim. E como nós não fizemos o método dos dízimos e das ofertas, eu quero finalizar com o segundo momento, que é o D. Porque se muitas pessoas lá atrás tivessem dito que não para doar, para ser fiel àquilo que Deus nos chama para fazer, nós não estaríamos aqui hoje. Eu lembro que na minha caminhada cristã, várias pessoas, vários ministérios tiveram participação, mas o nosso ministério me ativou ministerialmente, me mostrou que eu tinha um chamado. Então o meu chamado eu descobri aqui. Eu já tinha uma relação com Deus antes, mas eu fui ativado profeticamente no meu ministério na Sara Nossa Terra. Mas eu lembro com quanta dificuldade existia aqueles cultos. Pastor Beto lembra, pastorzão. Ele tinha cabelo ainda naquela época. Era feio de cabelo, rapaz. Tá melhor assim, pastor. E eu lembro que era uma salinha de hotel. Tinha 10 pessoas lá dentro. Mas era uma salinha cara para as condições que nós tínhamos naquela época. Cara. E eu falei, aí eu me pergunto, se as pessoas que foram convidadas a dar, a doar, tivessem dito que não naquela época, eu teria ido para aquele hotel aquele dia? Ouvir aquela palavra, sentir aquele ambiente maravilhoso? Eu louvo a Deus por aqueles que estavam antes de mim e que fizeram uma vaquinha. Arrumaram suas ofertas para pagar aquela sala de hotel, para eu poder estar lá, ter um cafezinho no final, ter uma comunhão depois. O que seria de nós se falássemos, se outros lá atrás tivessem falado que não, quando eram convidados a doar? No futuro nós vamos passar para a glória, você pode dizer amém? Nós vamos passar, mas se Deus quiser vai ficar uma estrutura forte, com outros pastores fortes, que vão alcançar com essa estrutura do que eu ofertei, do que você ofertou, do que nós nos doamos, para alcançar muitas pessoas que nós não vamos conhecer. E eu louvo a Deus por isso. Então esse é o segundo momento, é o de falar sim para dar. Não dá para avançar sem recursos. Nós temos muitos sonhos, e muitos sonhos que nós temos colocam preço para a gente, na nossa cara. Muitos sonhos, muitos desafios. Eu não quero prolongar, que eu vou me lembrando aqui de alguns desafios sobre missões. Nós temos na Europa, e nem falo do nosso ministério, que nós ouvimos de outros pastores, missionários desistindo de missão, porque não tem mais vigor e força para pregar. Estão se doando inteiramente para sobreviver na terra, em outros países. Mas vieram para ser missionários. E o recurso do dar, o sim do doar, não tem chegado até eles. Olha, eu não sei você, ou se você tem essa percepção, eu carrego no colo missionário. E quem tem o chamado, me fala o seguinte, quem aqui conhece alguém que está sonhando ser missionário? Deixa eu ver aqui. Olha só. Houve uma época no Brasil que até que é missionária, né? Houve uma época que as pessoas batiam uns nos outros para ser missionário. Era um sonho de se doar, de viajar, de passar fome. O povo tinha prazer. Nossa, eu quero ir, quero passar o que for preciso, eu quero andar rasgado se for necessário, eu quero passar frio, eu quero fazer missão, eu quero sofrer pelo evangelho. Havia uma safra de pessoas nascendo, levantando para a missão. Eu não vejo ninguém sonhando com ser missionário. Eu quero estar numa igreja boa, eu quero estar numa igreja gostosa, com ar-condicionado, eu quero assistir o pessoal vencendo, quero aplaudir quando abrir uma igreja. Você não tem falado que sim nas propostas que Deus tem feito para a sua vida.
Eu estou aqui hoje para apontar dedo na cara e falar: eis que te digo, meu irmão. Eu estou nervoso hoje. Estou nervoso. Deus está te chamando para ser missionário e você fala que não. Tá em Portugal para fazer turismo e ficar rico? Acorda, rapaz. Acorda. Deus está te chamando para ser missionário, para chorar pelo reino. Diga sim. Então eu quero fazer isso em 2 momentos hoje. Eu quero que você fique de pé onde você está em primeiro lugar. Vamos fazer 2 orações. Eu quero que você ore. Nós cantamos aqui o tanto que Deus é fiel a nós. Mas quero que você ore porque você tenha uma alma fiel ao Senhor. Você pode dizer amém? E que dos seus lábios hoje saia um sim para a voz profética, a voz missionária, a voz de pregador, a voz de mantenedor, a voz de pessoa, de alguém que é suporte, que é intercessor. E da sua alma hoje nasça uma inquietação. Uma inquietação. Uma igreja inquieta, ela é tocada pelo Evangelho. Ela é inquieta porque o Evangelho impactou, chegou. Se o Evangelho chegou e não mexeu com você, não foi o Evangelho. Olha só, eu preguei aqui 15 minutos até agora. Repara que tudo que eu falei pede algo de nós, sim ou não? Tudo que eu falei aqui requer algo da nossa alma. Porque o Evangelho é isso. Eu não quero ser cobrado de Deus por não desafiar. Porque o sim vem da sua boca e o sustento vem dele. Não vem de mim o sustento. Então, o meu papel é falar aquilo que eu entendi, é falar aquilo que ele me revelou. O seu papel é dizer que sim. O de Deus é de sustentar você até o fim. Quero que você ore com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, como fala o primeiro mandamento. E que você, nessa oração, fala: Deus, eu falo sim para todos os teus planos para a minha vida, todos os teus propósitos, aquilo que eu voltei para as costas, eu estou voltando para a tua presença agora, nesse momento. Não quero que nada fique para trás. Eu falo sim para toda a sua vontade. Não só para o que o Senhor quer e que conecta com a minha alma, que me satisfaz a alma. Não, é sim para tudo, para todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Você pode dizer amém para isso hoje? Eu quero que você faça essa oração hoje. E no segundo passo dessa ministração, eu quero que você prepare a sua oferta, o seu dízimo que já trouxe. Mas mesmo quem não tinha intenção ou não vai ofertar, que você pegue o seu envelope, mas venha aqui à frente se doando como oferta. Tá? Nós vamos fazer as 2 coisas aqui. Temos que ter um momento de dízimo de ofertas, ok? Você vai trazer o que você separou para trazer. Se Deus tocar em você, você traz também, não tem problema nenhum. Mas você vai fazer algo mais hoje, algo maior. Você vai se doar, você vai se colocar dentro desse envelope aqui. E vai vir aqui para frente, com toda a sua alma. Que é isso? O que quer dizer isso, pastor? Toda a minha alma, com tudo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo coisas que eu não sei explicar. Você vem também com esse sentimento, com toda a sua alma. Pode segurar um pouquinho, não traz já não, traz depois. Toda a sua alma, com todas as suas forças, ou seja, toda a minha saúde, todos os meus recursos, a minha inteligência, tudo que Deus me deu, eu estou me doando. Com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu entendi, eu estou me doando. Amém? Forças, alma, forças e entendimento. Então, quero fechar seus olhos, nós vamos orar.